Shalom, shalom, amados. Bom dia. Estou aqui procurando o microfone que eu perdi. Mais um dia para estarmos glorificando a Deus, para buscarmos a presença dEle. Eu quero meditar com vocês lá no Salmo 16. E te peço que você se lembre de lá, de curtir, de compartilhar com outras pessoas, a fim de que essa palavra possa ser produtiva, ela chegar além. E aí, nós estamos vivendo coisas tão complicadas, né? Não tem quem não diga que vivemos tempos difíceis, coisas assustadoras, o esfriamento do coração dos homens, que está aqui na Bíblia, que iria acontecer. E nós olhamos assim e falamos, né? Nossa, eu nunca vi essas coisas acontecerem, mas nós temos o conhecimento da Bíblia. Se você não o tem, vá lá procurar, que você vai encontrar, que é exatamente assim. E aqui no Salmo 16 tem uma palavra muito bacana, que nos ajuda muito. Porque nós precisamos ser acalentados, nós precisamos de esperança. E o Salmo 16, pelo menos na minha tradução aqui, é a tradução nova, tradução na linguagem de hoje. Nos diz o seguinte no Salmo 16, o título é Deus está sempre comigo. É o hino de Davi, né? E no versículo 7, no 6... Vamos começar do 5, aliás, que ele fala assim. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. Aleluias. É tudo de melhor que nós temos. É tudo de melhor, invariável, intransponível, inconfundível. Não é vulnerável. E ele diz o seguinte. Tu, ó Senhor, és tudo que tenho. O meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Olha só. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele dirige as nossas vidas. Olha, o futuro dele. Então, nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso hoje já não está fácil, né? Vivendo esse princípio de dores. Porque é realmente que nós estamos vivendo. Então, como será o nosso amanhã? Se é o princípio. Mas nós podemos crer, ó, que o nosso futuro está nas mãos. Isso não ficaria aqui registrado. Sabe? É preciso que nós creiamos na palavra, na Bíblia. Agora, se nós não cremos, vamos pedir a Deus fé. Porque a gente tendo fé, a gente tendo a crença, nós temos paz. Apesar, contudo, todavia, do que nós estivermos vendo à nossa volta de confuso, de ameaçador. Versículo 6. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Você tem recebido bênçãos de Deus? Eu tenho. E realmente a palavra fala que, eu me lembro aqui de 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e a mim me buscar, eu virei, eu curarei, eu sararei a terra. Isso está falando conosco. Então nós precisamos andar em constante estado de vigilância, refletindo sobre as nossas atitudes, sabe? Pedindo perdão a Deus. E aí nós, com a ajuda dele, nos corrigindo, nós vamos sempre estar abençoados, vamos poder falar como são maravilhosas no dia de hoje. Eu vivi coisas maravilhosas, eu vivi livramentos. Olha, vou contar uma coisa pra vocês. Eu gosto de pedalar, né? E eu tenho um grupo aqui, eu tenho um grupo lá na minha cidade natal, eu tenho outro grupo aqui. E nós estávamos pedalando, eu não conheço as estradas, né? O grupo é muito cuidadoso, muito amoroso, um grupo maravilhoso. E eu, o tempo todo que eu tô pedalando, a gente conversa, a gente brinca, a gente corre, a gente freia, a gente presta atenção no trânsito. Mas eu procuro sempre me manter em vigilância, em oração. Em determinado momento da estrada, nós estávamos numa rodovia, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E aí, nós tínhamos subido e depois nós íamos descer. E aí, quando nós fomos descer, é muito gostoso você soltar os freios, com muito cuidado e tal, tal. E eu soltei. E eu não conhecia a estrada. Eu fui imprudente, realmente eu fui. Mas eu tô sempre orando. E aí, em determinado momento da estrada, tava muito... A minha bicicleta voa. E tava voando a bicicleta. E eu vi, né, que tava vindo carretas e não tinha o acostamento tava danificado. E aí eu olhei e tinha uma companheira na minha frente. Eu falei, meu Deus, eu não consigo frear a bicicleta agora. E ela tava na minha frente... Ela também não poderia frear. E vi uma carreta, tinha uma ponte.
e a ponte pegou o acostamento. Eu falei, meu Deus. E eu tinha acabado de orar, dizendo, Deus me livre, me proteja. E depois eu pensei, o Espírito se antecipa, ele sabe o que vai acontecer. E ali, olha, eu passei assim, do lado, assim, olha, faltando isso aqui para a carreta me encostar. Eu peço a Deus que a minha família não esteja vendo isso, você que conhece, não conta para não levar preocupação. Mas ali, eu tava deixando acertar, eu estava, mas eu posso considerar a proteção de Deus, porque ele sabia que não era ousadia, foi uma falta de vigilância. E ali eu vi, que eu falei para Deus, não deixa que a minha companheira freie. E que ela faça algum movimento, porque qualquer movimento que ela fizer ali vai ser fatal. E eu preciso passar, eu não tenho como frear. Eu vou frear, eu vou rodar, eu vou cair debaixo da carreta. Então eu preciso passar entre a carreta, passar minha colega, porque a minha bicicleta não para agora. Preciso passar entre a carreta, aqui nesse buraquinho da ponte, entre a carreta e eu passei. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter mais cuidado. Eu não conhecia, eu não sabia que aquela ponte estava ali. É a segunda vez que eu passo ali. E eu tenho que pedir a Deus mais facilidade de guardar, de memorizar as estradas, essas coisas, esses detalhes, porque são importantes. Mas eu posso dizer para você, como são boas as bênçãos que Deus me dá, os livramentos, sabe? Tivesse na minha hora, mas não estava. Então ele me livrou. Então eu te louvo, ó Deus, pois ele é o meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Então, olha só, ele é o nosso conselheiro. E apesar de tudo que está à nossa volta, apesar de tudo de ruim, de todas as ameaças aí, né? De tudo que a gente tem ouvido, eu faço parte de grupos que nós estamos estudando, nós estamos em oração, sabe? Pelo arrependimento, por essa preparação aí que antecede, né? A vinda de Cristo. E aí, se nós não estivermos firmes, como fala lá em Isaías 26:3, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Qual o propósito? Conhecer a Deus, seguir em conhecer a Deus e acreditar na palavra. Nós somos levados a uma aflição, a uma ansiedade, porque por momentos, por nós sermos humanos e por nós vermos o que está acontecendo, nós nos assustamos, sabe? Nos entristecemos. É muito duro, sabe? É muito triste. Então, amados, sabe, a dureza do coração. Ontem eu ainda saí, né, para falar do amor de Jesus, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu não posso mais ficar, eu não preciso de púlpito para eu estar pregando. Como diz John Wesley, né, de onde eu me formei, onde eu vim, ele dizia, o mundo é a minha paróquia. Ele começou pregando no cemitério. E o ministério do qual eu faço parte agora é o ministério apostólico. Então, há muitos pastores, muita coisa. Então, vamos dizer assim, eu não tenho um púlpito exclusivo para eu estar ali usando a palavra, né? Subindo lá. Não importa. O mundo é a minha paróquia. A minha volta tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo. Sabe, eu consegui falar ontem, eu falei, vou falar dentro de determinadas horas, o número de gente, Senhor. Assim que eu entendo, porque eu gosto muito de número, de organização. E olha, eu falei com pessoas desviadas, eu falei com pessoas crentes que estavam sem esperança. E eles até falaram assim, você parece testemunha de Jeová. Eu falei, eu sou testemunha de Jeová, é claro que eu sou. Não da denominação lá, né? Porque eles é que fazem isso. Eu falei, eles são muito elogiados por fazer isso, por essa coragem de saírem, de falar da palavra de Deus. Para mim isso é um elogio, não deixa de ser. E aí, sabe, eu tive essa oportunidade, mas entre essas pessoas que eu falei, meu coração doeu muito, mas muito. Eu encontrei, né, 2 mendigos, um casal. Eu já tinha visto aquele casal, ele empurrando ela na cadeira de rodas. E eu falei, meu Deus, o que eu tenho para dar para eles aqui? Será que eles almoçaram? Sabe, eles estavam, eu falei, vocês estão morando aí? Aham, a gente não tem para onde ir, a gente veio da Bahia, de Pernambuco. E aquele odor, né, por falta de banho, de higiene. Falei, meu Deus, tanta gente que tem tanto. E esse casal aqui, nesse lugar. Fiquei pensando na minha igreja, né, porque eu comecei agora. Nessa igreja, pensando se há um projeto, eu não sei se, eu ainda não sei, né. Eu tô muito pouco tempo, eu tava fora também, inteirada sobre isso tudo. Mas sabe, você vê injustiça, você vê ali o que eu tinha para dar, eles eram umas balinhas que eu tinha levado. E eu dei para eles, sabe? E orei com eles.
mas doeu muito. E a gente não consegue esquecer. E pensar, meu Deus, eu orei pedindo que Deus tirasse ele daquela situação, mas eu pensei, poxa, eu como igreja, o que eu poderia fazer para tirar essas pessoas da rua? Como fazer? Meu pai, sabe? Então, mas apesar de tudo, eu orei, sabe? E eu creio no poder da oração. E eu creio na misericórdia de Deus. Eu vou voltar para vê-los, para acompanhá-los, levar algo mais consistente para poder dar eles para eles comerem, sabe? Mas é muito duro, amados, é muito duro. E o versículo 8 fala: estou certo de que o Senhor está sempre comigo, está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Jesus está do lado direito. E assim, ó, todas as circunstâncias que abalam o nosso coração, que abalam a nossa alma, que abalam o nosso entendimento, esse abalo não pode ser maior do que a convicção de que Deus, ó, ele tem um futuro, como ele falou aqui, ó, no versículo 5. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Haja o que houver, ele está cuidando de nós. O versículo 9 ainda fala: por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem segura. 10. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Ó, eu passei hoje. Poder da morte, do risco, né? Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Só no tempo certo. E descer ao mundo dos mortos, só o meu corpo que vai para a sepultura, o meu espírito não, é do Senhor, a minha alma com o meu espírito. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Olha que coisa linda. Isso é real, amados, isso é verdadeiro. Mas nós precisamos caminhar nos caminhos de Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Hoje, eu tenho hoje, você tem o hoje, você tem o agora, dia 15 de outubro de 2025. Olha, e hoje você pode se arrepender, sabe? Hoje você pode, com a ajuda de Deus, ver o que na sua vida não está alinhado com a vontade de Deus e mudar. Porque ele nos dá renovos, ele nos dá condições de mudanças. O mais interessado na nossa salvação, na nossa mudança, é ele. E ele é o meu pai, o seu pai, se assim você recebê-lo, se você quiser. Então ele está conosco, sabe? Aí hoje, quando eu passei por esse aperto, né? Éramos quase 30 pedalando. Aí eu comentei com um companheiro, ele falou, que isso? Eu falei, foi ali, agora, né? Eu falei pra ele, a gente tem que conhecer a estrada, né? Mas mais do que conhecer a estrada, né? É a gente prestar atenção e ser mais vigilante. E eu achei incrível, porque segundos antes eu tinha acabado de orar a Deus. Me proteja, Deus, me livra. E eu digo pra vocês, era o meu espírito orando. Porque ele sabia, ele vê antecipadamente, né? Ele tá com Deus e Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele me avisa, ele me mostra. E como eu estava em espírito de oração, de vigilância, apesar dessa minha aí, né, essa minha falta de vigilância com relação à estrada, de não ter freado, eu me empolguei, aquele ventinho, aquela coisa gostosa que a gente que faz pedal experimenta, me distraiu. Mas o Senhor estava ali guardando a minha vida. Ele estava honrando a minha atitude ali de pedir socorro a ele. Eu poderia ter sido acidentada? Poderia não ter morrido, mas poderia ter me machucado feio. Eu passei do lado da carreta, assim, sabe? Meu Deus, um movimentozinho qualquer. Uma carreta, imagina. Não tinha espaço. E a minha colega não se mexeu. Eu pedi a Deus que ela não se mexa. E que eu não derrape. Eu tenho que ser muito certeira, sabe? E aí Deus me livrou, então eu tenho muito que agradecer a Ele. Mas eu tô falando isso pra você por quê? Porque Deus está conosco, nos livrando o tempo todo. E nós temos muito que agradecer a Ele. E como mensagem principal, nada do que está acontecendo à nossa volta pode ser maior do que a nossa fé, que Ele nos dá a certeza de que Ele está cuidando de nós. E que haja o que houver, como fala lá no Salmo 46. Ainda que os montes sejam lançados no meio dos mares, isso tudo que a gente está vendo, nós vamos respirar fundo, amados. Nós vamos declarar, se nós não tivermos condições de fazer nada, vamos gritar por socorro a Deus, sabe? Mas procurar sempre pedir a Ele que nos mostre aonde que nós temos deixado de acertar. E nós temos deixado de acertar no grande mandamento, que é amar a Deus, no primeiro que engloba tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas,
amar a nós mesmos, nos respeitarmos, nos cuidarmos em todos os sentidos, espírito, alma e corpo, com a ajuda de Deus, é claro. E amar o nosso próximo, que é nos importarmos. O rei está voltando. Ele não quer que ninguém fique. Eu não quero que você fique. Eu quero que você seja salvo. O que eu quero para mim, eu quero para você. Amém? O que eu quero para minha família, porque a minha família não são só os do meu sangue, mas todos aqueles que dizem filhos do meu Pai, e até aqueles que estão em rebeldia, porque eles estão ignorantes, o inimigo cegou o entendimento. Então nós vamos orar por libertação, por salvação daquele que ainda não conhece a Deus. Amém? Vamos orar? E antes de você orar, vai lá, compartilhe. Não se esqueça, porque você é um semeador da palavra, você é um elo dessa corrente. Eu sozinho não posso. Jesus, que era o próprio Deus, não fez sozinho, porque ele é um Deus de relacionamento. Então nos ajude a levar essa palavra além, para que haja salvação, para que haja mudança, para que haja libertação, fé. Amém? Vamos orar? Papaizinho lindo, querido, santo, justo, amado. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor fez na vida de cada um aí, Senhor. Oh Deus, toma-nos nos teus braços, ó Pai. Ensina-nos a te amar, a te louvar, a te adorar, a te bendizer, ó Pai. A te obedecer, a ter abertura para que o teu Santo Espírito nos mostre onde nós temos deixado de acertar, ó Deus. Onde nós temos pecado, ó Deus. O pecado maior é o não amar. Os frutos do não amar são terríveis, ó Deus. Nos ajude, ó Deus. Por nós mesmos nós não podemos, mas com a sua ajuda, Pai, com a sua direita, está sempre conosco, que é o Jesus e o Espírito Santo. Nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Liberta-nos, ó Deus, de traumas, de coisas que na vida de muitas pessoas está se manifestando e ela nem se dá conta, ó Deus, de coisas que ela sofreu, de dores que estão gritando, ó Deus, de raivas, de ressentimentos, de mágoa, ó Deus, que vem à tona em forma de atitudes, ó Pai, em forma de um olhar caído, uma pessoa batida, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa ríspida, uma pessoa impaciente, ó Deus. Isso tudo são gritos da alma, ó Deus. Mostra, revela, ó Deus, para que haja cura, para que haja libertação, ó Deus, porque o Senhor veio para nos libertar, ó Pai, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.